As informações atuais da sua cidade, região e país associados à boa música, entrevistas, notícias culturais, dicas, promoções, tudo em uma única rádio. Com um estilo igual a você, diferente. Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando: cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vêm os permanentes. Aí você cresce e mais tarde eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Prontodente, o melhor sorriso deve ser o seu. FM, igual a você. Diferente, 91.7 Light FM. Hoje é sexta-feira, apesar do feriado de quinta-feira do dia 15, hoje é dia 16 de novembro, hoje é uma sexta-feira normal para muitos, alguns estão fazendo feriadão, mas às sextas-feiras, no final, no encerramento do Light News, primeira edição, entramos em cadeia, a Light FM com a TV Informativo, para a gravação do programa Light, que vai na TV Informativo, na internet, no www.tvinformativo.com.br e também vai no canal 20 da NET, toda sexta-feira às 20 horas ou esporadicamente na programação TV Informativo, para tornar atraente a nossa conversa, para tornar interessante os assuntos que aqui tratamos, trazemos alguém que faz a diferença no Vale do Taquari, uma empresa, um assunto, algo musical, mas sempre fazendo tornar curioso este programa a você, prezado espectador TV Informativo, prezado ouvinte 91.7 Light FM. Hoje temos aqui no estúdio da Light FM o Wilson Petri. Quem é Wilson Petri? O Wilson Petri é assessor comercial da União Assistencial, Clínica Médica e Odontológica. Ela vende planos à União Assistencial, então vamos abrir o leque do que é a União Assistencial, como funciona a União Assistencial, e o Wilson vai nos contar nos detalhes como funciona a questão da Clínica Médica e Odontológica, ecografias e eletroencefalogramas, consultas e exames com médicos especialistas, sem limite de idade e uso, ambulância com UTI 24 horas, saúde e bem-estar ao alcance de todos, é a União Assistencial. Bom dia, Wilson, tudo bom? Seja muito bem-vindo à Light FM e seja bem-vindo ao programa Light para a TV Informativo. Vamos hoje abrir e mostrar o que é a União Assistencial. E a primeira parte, tem duas partes o programa, vamos fazer assim, vamos falar no sentido amplo do que é a União Assistencial, como surgiu, nos dê um histórico dela, e depois vamos entrar nos serviços e falar sobre cada serviço que é oferecido, que às vezes a comunidade não tem ideia da importância de ter um serviço, acha que os custos são não alcançáveis, e às vezes eles são mais fáceis de se alcançar do que se pensa. Tudo bem, seja bem-vindo a 91.7 e a TV Informativo. Amigos da União e da Light FM, muito bom dia. A empresa União Assistencial existe há 10 anos. Porém, nos últimos 2 anos houve um crescimento muito grande, porque existe uma demanda enorme. Uma porque o público, o setor público na área da saúde é deficiente na maioria dos setores. E custos de alguns planos, e particularmente a medicina e a medicação custa também valores elevados. Então, classes, por exemplo, B e C, sofrem ou não têm alternativas normalmente para um bom atendimento na área da medicina e odontologia. Para isso, a União Assistencial consegue prestar um serviço
muito importante a toda a comunidade. Hoje estamos atuando em 32 municípios em todo o Vale do Taquari, onde estamos com as raízes bem colocadas, todos os profissionais da saúde conveniados, e este é o meu trabalho. O meu foco na empresa é de visitar estes profissionais da saúde no seu município, a partir da prefeitura, Secretaria da Saúde, médicos, odontologia, fisioterapia, ou seja, de massoterapia a cardiologia. Aí englobamos todos os profissionais da saúde. Eu faço isso semanalmente quando surgem alguns novos, porque nesses 32 municípios está praticamente completo. É uma estrutura, dá para se dizer que é um tripé. É a estrutura física e estrutural da União Assistencial, é a estrutura de convênios, que é a tua parte, né, Wilson, que tu fazes, e ainda o contato com o cliente. Que é o plano. Então, vamos falar, eu acho, nessa primeira parte, sobre como se faz para articular cada uma dessas partes. A questão da estrutura, por exemplo, tem ambulâncias, quando vocês oferecem ao paciente algum serviço, aonde é, como funciona, qual é a logística da parte física e, tipo, eu sei que tem informações aqui fora do ar, que vocês vão a Rio Grande, vão a Porto Alegre, vão a tudo que é lugar. Como é que funciona essa questão mecânica da União Assistencial? A sede e a administração funciona na Bento Gonçalves, 1347. Podemos dizer no final da Bento Gonçalves, na parte mais alta, próximo a Benjamin Constant, ou bem próximo ao antigo cinema em Lajeado, que hoje é um pequeno shopping. Segundo, junto a essa administração, que é uma casa enorme de muitas peças, onde funciona juntamente a clínica médica e também odontológica. Hoje nós temos aí exatamente 2 médicos como clínico geral, atende diariamente conforme a agenda, 2 médicos da medicina de trabalho, uma ginecologista médica, 2 médicas psiquiatras, que vêm inclusive de Porto Alegre, porque há uma deficiente na nossa região, deficiência, 2 psicólogas e também um pediatra médico que cuida das crianças diariamente, conforme as agendas. Nós não temos problemas de agenda em nossa empresa praticamente, a não ser especialistas que não há maiores dificuldades para serem atendidos os pacientes, porque para quaisquer planos ou particularmente também não há agenda, que é o caso do cardiologista, por exemplo. Cuidar do coração poucos conseguem. E além disso, então, a fisioterapia, quiropraxia, odontologia com 2 profissionais, esses atendem diariamente em nossa clínica própria. Prestes a iniciar também oftalmologia e mais alguns que vão surgindo. Outro fato que a empresa, os proprietários estão procurando um local próprio, mais adequado, mais amplo, pelo menos o dobro de espaço já tem a necessidade hoje, porque a demanda é grande. Só não estamos maiores nesse sentido, porque não há espaço físico nisso. Quanto ao outra atividade ou segmento, que são as ambulâncias, 2 para a remoção de pacientes em UTI. Por exemplo, em todo o Vale do Taquari, 80% dos hospitais não tem leito de UTI. Então, por exemplo, numa cidade de Mussum, Boqueirão do Leão, Progresso, há um paciente doente, recebe medicação, não está respondendo, piora, o médico troca a medicação, não há resposta positiva, piora o quadro clínico do paciente, o médico avisa, agora não aguenta mais, eu preciso de leito em UTI, ou seja, unidade de tratamento intensivo. Neste momento chamam a nossa ambulância, que é equipada com todo tipo de acessório, equipamentos, para manter este paciente na melhor condição possível, como se estivesse num hospital, por exemplo, de Lajeado, onde recebe todo tipo de tratamento para mantê-lo nas melhores condições. É transferido para o hospital que cede o leito no Rio Grande do Sul, conforme
A central de leitos que regula isso é em Porto Alegre. Tem uma central no Rio Grande do Sul. Exatamente. Por exemplo, essa madrugada ou meia-noite saiu de alguma cidade desse Rio Grande do Sul para Rio Grande. De onde está voltando agora um dos proprietários que também dirige as ambulâncias, que são 3 proprietários também motoristas. Eles se revezam, até porque quando ele volta já tem outro chamado, então só troca o motorista e larga para outro lugar. É claro que antes disso é feita uma limpeza, uma higienização necessária para isso. Precisa estar tudo intacto, perfeitamente limpo e em condições de higiene. Dá para se dizer que o olho do dono é que engorda o gado, é um ditado popular, e nesse caso se vê que os donos, os proprietários, são diretamente envolvidos, né, Wilson? Exatamente. E a confiabilidade, a credibilidade da empresa cresce muito com isso. Temos certeza disso. E de um ano para cá só se ouve notícias boas, informações importantes, profissionais nos procurando e muitas pessoas de todo o Vale do Taquari procurando pessoalmente em nossa sede, como também telefonando para o número central, e nós usamos um único número para todos os tipos de serviços e informações, que é esse que aparece no folder, aparece no guia dos profissionais da saúde e em toda a divulgação. 3709-1881 é um único número de telefone para todos os serviços. É fácil para guardar, fácil de anotar e de verificar, pois ele está à disposição sempre para todos os interessados na empresa. Esse telefone só entra, só para chamadas, e depois tem os ramais. Nunca vai estar ocupado, podes crer. Wilson, nos diga, esse teu trabalho, que é a tua parte principal, que é fazer os convênios, é muito complexo a aceitação dos médicos? É importante, por exemplo, para um médico que está começando a sua carreira e que foi destacado em sua faculdade, como funciona para a União Assistencial criar essa parceria com os profissionais da área e aí sim ter os convênios para oferecer nos planos? Para os profissionais jovens é ótimo, porque ele entra nesse guia, por exemplo, entra na nossa divulgação, vai nas pastas da área comercial, então é uma divulgação gratuita para todo profissional, uma vez conveniado por nós. Desta forma, ele pode aumentar os seus pacientes, a sua clientela, falando comercialmente. Sim. A minha dificuldade é de obter tempo na hora comercial, no horário de atendimento, porque as agendas da maioria dos profissionais sempre é totalmente tomada. Então eu normalmente concilio, agendo alguns minutinhos com suas secretárias, onde estiverem atendendo, antes ou depois dos seus expedientes, e muitas vezes dá uma pequena folga entre um ou outro paciente que falhou, que não apareceu, aí nós conseguimos. Mas nunca temos pressa para esse tipo de serviço. O importante é a credibilidade da empresa e conseguir fazer o convênio. Uma vez feito esse meu contrato, que é o nosso convênio, podemos até usar outro nome, cadastrá-lo, colocar, inserir na nossa lista. Parceria. Isso. E a partir daí entra no sistema também, e quando o paciente, o futuro paciente, o nosso associado, ligar para alguma informação ou necessidade de atendimento na especialidade dele, abre o sistema em poucos segundos, ela verifica qual o melhor profissional para o problema deste nosso associado, seja de onde for. Planos, Wilson. Devem haver vários planos e eu tenho que fazer essa pergunta, que o momento é agora. E como variam valores? Nos fale, nos abra o leque de planos, assim num sentido amplo, né? Macro, apenas para termos um panorama de como funciona. Eu sou um cara que nunca tive um plano na minha vida de saúde e aí eu quero dar segurança à minha família e ter segurança para mim mesmo. Como funciona essa questão? O plano União Assistencial, hoje a mensalidade é baixíssima. Podemos dizer que são apenas R$ 25,00 mensais por família. Família nós consideramos casal mais filhos menores até 21 anos. A partir daí, ou fora desse círculo familiar, a pessoa pode colocar, ou a família pode colocar, associar junto no mesmo plano, quaisquer pessoas de sua relação, desde que, claro,
O pagamento é único por família, é familiar. Ele pode colocar os seus pais, ele pode colocar algum irmão, o neto ou quaisquer outro. Apenas também uma taxa individual, mas vale igual para todos. Eu vou lhe fazer uma pergunta interessante. R$25 o espectador da TV Informativo, o ouvinte da Light, está dizendo, mas como? Como é tão barato e como é que consegue oferecer tantos serviços e com a qualidade que aqui estamos